A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos aqui mais um dia da nossa campanha de oração, 21 dias de madrugada, buscando pelas nossas necessidades pessoais, buscando uns pelos outros, buscando de Deus orientação e força para a nossa família. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Essa palavra ela se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 120, e o verso 1, que diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Essa passagem ela brotou dentro do meu coração a partir de um relato, de uma experiência de tragédia. Um pai com seu filho na praia, ele vê o seu filho indo na direção das águas, e em um determinado momento ele vê que o seu filho começa a se afogar. O pai, no ímpeto, no impulso, movido pelo amor, corre na direção do seu filho, entra dentro do mar, e quando ele consegue pegar o seu filho, ele se dá por conta de que não dá pé. Aonde ele está, ele não consegue alcançar o fundo, e se lembra de que ele não sabe nadar. E a tragédia acontece, morre o pai, morre o filho. E é uma tragédia triste, mas que traz ensinamentos para a nossa vida, porque os ensinamentos, as experiências que nos amadurecem, elas só acontecem mediante aos erros, aos fracassos, às derrotas e também às tragédias. Dificilmente nós aprendemos quando tudo vai bem. Geralmente nós aprendemos quando tudo vai mal. E esse pai poderia ter resolvido a situação se ele tivesse pedido socorro, se ele tivesse buscado por socorro, buscado socorro do salva-vidas, buscado socorro de uma pessoa que soubesse fazer aquilo que ele não sabia fazer, que era nadar. Certamente ele e seu filho hoje estariam vivos. E a palavra que eu quero compartilhar com você, tirando algumas lições dessa tragédia, é justamente sobre a capacidade de pedir ajuda. Quantas pessoas eu conheço, você conhece, que estão sofrendo, estão passando por dificuldades terríveis, porém não pedem ajuda, não buscam por socorro, não querem ser ajudadas, Elas dificultam o caminho da ajuda na direção delas. E eu aprendo algumas coisas com essa passagem, o salmista Davi, ele dizendo para nós, ele nos ensinando que na minha angústia eu clamei. Ele está dando o caminho, ele está nos dando ensinamento. No momento de tribulação, de aflição, de grande aflição, de grande angústia, de angústia do corpo, da mente, do espírito, eu vi como recurso clamar ao Senhor, eu vi como recurso buscar ajuda de quem pode me ajudar, de quem pode me socorrer. E eu venho compartilhar essa experiência com os irmãos e quero aqui dar início a essa nossa dinâmica de interpretação, essa nossa dinâmica de tentar entender a vida, de tentar entender os porquês e os praquês que acontecem ao nosso redor, mediante a tanta dificuldade, a tantas situações terríveis e tristes. Eu quero dar início a essa nossa meditação, essa nossa reflexão, compartilhando com os irmãos uma dúvida, não é bem uma dúvida, mas um questionamento. Por que para algumas pessoas é tão difícil pedir ajuda? Por que para alguns é tão difícil pedir socorro? Por que é tão difícil? E aqui eu quero compartilhar com os irmãos alguns ensinamentos. Por que é tão difícil para algumas pessoas pedir ajuda? Porque essas pessoas têm que reconhecer as suas limitações. E reconhecer suas limitações significa que essas pessoas não sabem tudo, que essas pessoas não podem tudo. Então é difícil pedir socorro porque essas pessoas têm que reconhecer suas limitações. E o orgulho
não permite que essa pessoa reconheça, né, a sua limitação, a sua fraqueza, né? E reconhecer essa fraqueza, essa limitação, significa que essa pessoa não sabe tudo. E, infelizmente, muitas pessoas orgulhosas, elas têm para si que não precisam de ajuda, que por si só elas se bastam ao ponto de socorrerem a si mesmos e acabam como esse pai que, movido pelo amor, e nós vemos que o amor não foi o suficiente para salvar o filho. Então existem momentos da nossa vida que nós temos que pedir socorro, né? Outra coisa que eu aprendo com essa pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda é porque ela acredita que não precisa de ninguém para seguir em frente. Pois se ela precisar de alguém, é um sinal de fraqueza na sua vida, quando na verdade não é. Então essa pessoa, ela acredita que não precisa de ninguém para seguir em frente na vida dela. Ela é autossuficiente, ela sabe tudo, ela pode tudo. E eu tenho certeza que você conhece alguém assim que sabe tudo, né? E sofre demais. Outra coisa que eu aprendo é que pessoas que não reconhecem a necessidade de pedir ajuda são pessoas que esperam dos outros. O que ela espera dos outros é um reflexo do que elas são, né? Então elas têm convicção de que não serão ajudadas pelo simples fato delas não terem disposição para ajudar ninguém também. Então ela não busca ajuda porque ela não tem disposição, ela não está disposta a ajudar. Aquela coisa, cada um por si, né? Cada um dá conta de si, cada um se vira, né? Cada um dá o seu jeito. E na verdade não é assim, porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de ajuda em todas as áreas da nossa vida, né? E eu quero aqui compartilhar com os irmãos quais os benefícios de se pedir ajuda. Quando eu peço ajuda, quando eu estou disposto a pedir ajuda, quais os benefícios que tem? Quais os benefícios que gera dentro da minha vida? Primeiro, quando eu peço ajuda, eu reconheço a minha incapacidade de resolver tudo e por isso me disponho a dividir, né, a minha angústia, a minha aflição, a minha dificuldade. Então, quando eu peço ajuda, eu reconheço a minha incapacidade de resolver. Eu reconheço que eu sou incapaz de resolver tudo e que eu preciso de ajuda. Eu preciso dividir, né? Eu preciso buscar por ajuda para sobreviver, para viver. Outra coisa, quando eu peço ajuda, eu abro a porta do meu coração para a entrada do socorro com remédio, né? Então, quando eu peço ajuda, eu abro a porta do meu coração. Isso é interessante e é diretamente para pessoas que estão dominadas pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem liberar o perdão, pessoas que não perdoam, são pessoas amarguradas, são pessoas que estão com a porta do coração fechada e o remédio não entra, o remédio não chega. Então o benefício de pedir ajuda é justamente esse. Eu abro a porta do meu coração e entra o remédio e eu sou curado. Outra coisa, ao contrário do que a gente pensa, do que essas pessoas pensam, que pedir ajuda é um ato de covardia, é um ato de fraqueza, não. É uma questão completamente antagônica, é uma questão completamente contrária. Quando eu peço ajuda, quando eu pedir ajuda, quando necessário, é um ato de coragem. E mais do que isso, é um ato nobre de humildade, né? Quando eu peço ajuda, eu estou sendo humilde e corajoso. Porque você olhar para você e reconhecer que você precisa de ajuda, não é para qualquer um. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas tirando a sua vida, quantas pessoas destruindo suas famílias, porque não pedem ajuda, porque são covardes, são fracos, porque acham que se pedir socorro para alguém, pedir socorro para um pastor,
pedir socorro na igreja, para um irmão, para um conhecido, para uma pessoa experiente, entende que isso é um ato de fraqueza. E não é. Isso é um ato de muita coragem e de muita humildade. Você querer sarar, você querer sair dessa situação é um ato de coragem. E a coragem te dá força e você sai dessa situação. Outra coisa, outro benefício de pedir ajuda é que eu aprendo que quando eu ajudo, eu não sou menor do que ninguém, maior do que ninguém. Quando eu ajudo, eu não sou maior do que ninguém. Assim como eu sou ajudado, eu não sou menor do que ninguém. Então, tanto ajudar como ser ajudado é um ato de nobreza, né? É um ato de quem é cheio de Deus. É um ato de quem é cheio pelo Espírito Santo de Deus. Outra coisa, outro benefício de se pedir ajuda, né? É interessante. Quando eu peço ajuda, eu potencializo a solução e anulo a derrota, né? Quando eu não peço ajuda, quando eu acho que eu sou autossuficiente, a situação adversa, o problema, ele potencializa, né? Uma situação pequena se torna imensurável, insolucionável. Mas quando eu peço ajuda, eu potencializo a solução para qualquer que seja o problema. Porque quando eu busco ajuda, eu me fortaleço. Quando eu busco ajuda, eu me alimento daquilo que é bom, e aquilo que é bom me dá força para eu prosseguir buscando a solução, buscando, né, o socorro que eu tanto preciso. Então a palavra rema para a minha vida e para a tua vida é hoje. Não perca a capacidade de pedir ajuda. Faça uma autoanálise, você que vai ver esse vídeo, faça uma autoanálise. De repente você está sofrendo de depressão. De repente você está com distúrbios, como ansiedade, síndromes diversas, como do pânico, medos que você não tinha e agora tem, incertezas, inseguranças. Quem sabe você está sendo acometido por esse mal, né? E esse mal está tirando de você a capacidade de pedir ajuda. Então eu venho agora, em nome de Jesus, na autoridade da palavra de Jesus, da palavra do Deus Todo-Poderoso, peça ajuda. Veja que Davi, no momento da angústia, ele fala assim, no momento da minha angústia, eu clamei ao Senhor, eu busquei do Senhor. Clamar significa gritar, falar em alta voz. Então Davi disse assim, em um momento de tribulação, em um momento de dor, eu pedi socorro, e eu fui ajudado, eu fui socorrido. Então a palavra para a tua vida, nessa madrugada, peça ajuda, faça uma autoanálise, faça aquilo que Paulo escreveu em 1 Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, faça esse autoexame de você. E se você entender que você precisa de saída, de socorro, de ajuda, peça ajuda. Procure alguém da sua confiança, procure um especialista. Se é problema com médico, procure um médico, procure um especialista, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um remédio, procure a solução. Larga da dificuldade e vai atrás da solução. Para de olhar para o problema e foca na solução. Então a palavra para essa madrugada, para a tua vida é essa: não perca a capacidade de pedir ajuda, clame ao Senhor. Mas existem pessoas perto de você que te ama e está disposto a sacrificar para ver você bem, para ajudar você. Guarda esta palavra dentro do teu coração. Você é mais forte do que você pensa. Essa situação, ela não vai te destruir. Essa situação, ela vai te capacitar e te preparar para algo grande da parte do Senhor.
Deus te abençoe em nome de Jesus.